Bom, então vamos dar início à terceira parte da reunião do dia 7 de agosto. Então eu havia me voluntariado a dar continuidade ao tema da comunicação não violenta. E antes de começar, eu gostaria de relembrar que esse é um tema que requer muito estudo, mas acima de tudo, né, ele requer muito treino, ele requer vivência, ele requer uma orientação que inclusive eu acho que a gente ainda não tem, né? Então a gente está fazendo apenas um estudo exploratório do assunto, então ainda está muito teórico, né? A gente está ainda abordando de maneira bem abstrata, mas acho que a ideia ao longo do tempo ir trazendo esses assuntos de maneira mais vivencial para as nossas reuniões e tentar explorar mais, quem sabe mais para frente até na forma de dinâmicas, para a gente aprender mais com isso. Então, hoje eu vou falar sobre práticas, né, de comunicação não violenta, na verdade, a visão da comunicação não violenta sobre a raiva. Então, o tema dessa apresentação meu foi as causas e as consequências da raiva. E eu vou utilizar o livro novamente do Marshall Rosenberg sobre viver a comunicação não violenta. E depois a gente pode disponibilizar a apresentação no blog para quem tiver interesse de ver. Tá? Então eu vou fazer uma exposição bem breve, tentando alinhavar o que a comunicação não violenta num capítulo 4 deste livro, ele aborda. Então, em primeiro lugar, ele define a raiva como um alarme. Então, a raiva ela não deve ser reprimida ou tratada como algo negativo, mas sim como um alarme, né, da mente ou do espírito. Esses são meus termos, não do Marshall. Que vão nos dizer que a gente não está pensando de forma a atender nossas necessidades. Então, a raiva vai fazer com que a gente interaja com os outros de forma pouco construtiva. A gente vai dividir, né, e não construir. E aí o CNV, a comunicação não violenta, vai alertar sobre os riscos de reprimir, né, ou taxar a raiva como algo negativo, como algo ruim. E ele vai servir como uma alternativa às técnicas de desabafo, que são aquelas técnicas que muitas vezes sugerem que você morda o travesseiro ou esmurre a almofada. E o que o Marshall coloca é que há indícios de que essas técnicas fazem com que a raiva não seja trabalhada, mas apenas, né, digamos, aliviada, e elas vão reaparecer. Essa raiva tende a reaparecer em outros momentos, e isso pode ser bastante danoso para o ser humano que utiliza essas práticas. Então, o que ele vai propor é uma abordagem diferente para tentar entender a raiva e também desenvolver um método para administrá-la. Com isso, ele vai apresentar um estudo de caso que vai guiar o capítulo, que é baseado numa experiência que ele teve com um prisioneiro, né, um detento de uma prisão na Suécia. Tá? Então, antes de entrar nisso, eu vou fazer uma breve exposição sobre como ele entende a raiva, e em seguida dos princípios, né, que ele também adota, e aí no fim a gente usa o estudo de caso como aplicação, né, dessa situação. Então, para ele, o problema maior no indivíduo com raiva é que geralmente ele confunde a causa da raiva, que é o julgamento que se faz da situação, com o gatilho da raiva, que é o ato que gerou aquela reação. Então, dentro daqueles princípios de observar, né, ter os sentimentos, depois pensar e agir, existe, então, essa situação bem aplicada. Então, aí ele coloca a razão, né, pela qual não é tão fácil lidar com a raiva é que muitos de nós fomos educados por pessoas que utilizam a culpa como uma forma de motivação. Tá? Então, em geral, o que ele está dizendo é que nossa educação, e aí acho que para o Brasil isso é ainda mais evidente, né, da nossa cultura judaico-cristã, mas também fortemente católica, a culpa é utilizada como uma motivação para fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer. Então, se você quer manipular as pessoas, a primeira necessidade, na verdade, o que você precisa fazer primeiro é confundi-las, né, em pensar que a causa da emoção, que é a raiva,
é igual ao gatilho. Você vai confundir essas coisas. Em outras palavras, se você quiser culpar alguém, tudo que você tem que dizer para a pessoa é que a causa do seu sentimento foi o ato dela. Então você pode dizer, eu estou triste, eu estou com raiva porque você fez isso, né? Em vez de o que ele vai sugerir aqui. Então o que ele vai falar que está associado a essa gestão da raiva é que você jamais deve dizer para a pessoa que foi o que ela fez que te causou aquilo. Então ele vai colocar uma frase que eu acho que exige muito treino, mas ele diz assim, bom, eu me sinto assim porque eu estou me dizendo que a causa, que foi a ação das outras pessoas que gerou esse problema para mim e o que elas fizeram foi errado. Então essa palavrinha, eu estou me dizendo, é exatamente para deixar claro para a consciência que não foi o ato objetivo que causou a sensação, mas o que você diz a si mesmo sobre o quão errado é aquela ação. Então, no CNV, comunicação não violenta, nunca é o que os outros fazem a você que te machuca, mas a forma como você interpreta a ação alheia. Então, ele vai dizer que a raiva é resultado de um tipo de pensamento. E aí aqui ele vai usar um exemplo, não é ainda do prisioneiro, mas de um rapaz num reformatório que ele foi visitar, e que assim que ele conheceu alguns rapazes, ele pegou um específico e achou o cara um pirralho, era um rapaz assim folgado, né? E aí o que aconteceu? Em determinado momento esse rapaz que ele rotulou como problemático estava brigando com outro e ele foi se separar. E quando ele foi se separar, ele tomou uma cotovelada no nariz, quase quebrou o nariz, e ele na hora ficou com raiva do rapaz, né? E aí ele depois vai falar, por que eu fiquei com raiva? Porque eu já tinha, na hora eu não entendi por quê, né? Mas aí depois eu fui entender, porque antes eu já tinha rotulado ele como alguém que eu não gostava. E um parênteses, né, nesse ponto, eu fiquei refletindo aqui qual é o poder de dano da maledicência. Então, explicando mais claramente, se a raiva resulta da forma como a gente interpreta os atos dos outros, a maledicência, por meio do veneno que ela gera, pode contaminar a forma como as pessoas pensam sobre as outras. Principalmente quando a maledicência ela vem antecipadamente ao encontro da pessoa que está ouvindo com aquela que é objeto da maledicência. Então vamos supor que você chega num lugar e tem alguém para chegar, essa pessoa não chegou e quem está ali está falando mal dessa pessoa, né? Então está colocando como se fosse objetiva a análise, que é na verdade uma interpretação que aquelas pessoas têm dessa pessoa que ainda não chegou. E você está escutando aquilo. Obviamente, quando a pessoa chegar, você já vai ter um conjunto de julgamentos que ainda que você não os utilize imediatamente para interagir com a pessoa, eles vão estar ali. E na primeira fraqueza, na primeira situação em que a pessoa gerar um conflito com as suas necessidades, esses julgamentos eles vão aparecer, né, também para informar o seu pensamento sobre essa pessoa. E isso pode levar, né, à germinação da raiva. Então eu ainda vou pensar bastante sobre isso, mas a hora que eu vi isso aqui, para mim ficou muito evidente como a maledicência é realmente um dos males talvez mais profundos que afetam a convivência. Então você usar aquilo que o Marcelo uma vez disse para mim, o Marcelo Charra, espero que esteja nos ouvindo, ele disse assim, só abra a boca para falar de alguém se você for falar bem. Se for para falar mal, não abra a boca. Fique com os seus pensamentos. Então, muito bem. Retornando então à questão da raiva. Se a raiva é resultado, que eles chamam de resultado trágico, a expressão trágica de necessidades que não são atendidas, como que a gente faz para contornar? Então ele vai sugerir 4 passos. Eu vou falar rapidamente esses 4 passos, sendo que o 4º passo tem outros 4 itens, tá? Então, na verdade, são cerca de 7 passos.
Então, o primeiro passo ele diz: jamais confundir o estímulo, ou o gatilho, né, da raiva com a causa da nossa raiva. 2. Não é o que os outros fazem que nos deixa irritados. É a nossa avaliação do ato que causa a nossa raiva. 3. Procurar pela necessidade que está na causa da raiva. E aqui qual é a ideia? Ele disse que o propósito das emoções é mobilizar as energias do corpo para atender necessidades. Então, quando você fica muito tempo sem comer, o corpo libera, né, uma série de hormônios ou enzimas, não sei qual é o nome, que fazem com que você tenha um sentimento que você dá o nome de fome. Porque se não tivesse esse sentimento, essa sensação, você, né, morreria de fome. O problema da raiva é que, como a emoção que mobiliza os recursos, a raiva distrai a nossa atenção de uma necessidade. Então a raiva, e aqui é interessante notar isso, ela é produto de um conjunto de pensamentos, né? Pode ser padrões de pensamento, formas de pensamento, que rotulam atos. Então, e aqui ele não explicou muito, mas eu acho que dá até para a gente pensar até que ponto a raiva é socialmente construída. Então ela não é do ser humano no sentido de natureza, né? Ela não é física, mas ela é produto, né, de uma ordem social, produto de um conjunto de pensamentos. Então eu deixo isso para a gente refletir. E aí então, reprisando, né? Então primeiro, jamais confundir o estímulo com a causa. Ter claro que é a nossa avaliação dos atos que causam a raiva. Terceiro lugar, procurar pela necessidade que não está sendo atendida que gerou a raiva. E aí, por fim, só depois de fazer esses 3 movimentos sem abrir a boca, né? Então isso é um movimento interno, aí vem o quarto passo, que é comunicar na forma de um pedido, né, à pessoa que está recebendo o julgamento. Pedido claro e específico. Então aí vem os 4 itens dessa comunicação. Então, primeiro, comunicar o estímulo que gerou o conflito com a sua necessidade. Então, falar abertamente qual foi o estímulo ou o ato que gerou o conflito. Depois, expressar como você se sente. Então, triste, com medo, frustrado. Em seguida, mencionar as necessidades que não foram atendidas. E, por fim, um pedido claro, objetivo e presente do que você deseja da outra pessoa. Então, sem subterfúgios, sem vagueza, né? Dizer claramente, pontual e cirurgicamente o que você deseja dar. Então, reforçando, a causa da raiva aqui reside nos julgamentos, a gente faz os outros, ele vai dizer que são realmente expressões alienadas de carências não atendidas. Então são expressões alienadas porque elas tendem a se desconectar das reais necessidades. Então o próprio julgamento, ele é um resultado de necessidades nossas que a gente não consegue entender. Então quando a gente julga uma pessoa, por exemplo, eu julguei aquela pessoa muito metida ou arrogante. Então, em geral, isso é fruto de uma necessidade sua, talvez, de valorização. Então, você olha para a pessoa, sente que ela é valorizada, vê aquilo que te falta e pega algo que você gostaria de ter, mas joga numa condição negativa, não é que para você talvez tenha um conteúdo negativo. Ou autovalorização mesmo, atenção, né? E aí o problema dos julgamentos é que eles criam comportamentos defensivos e com isso eles sacrificam oportunidades de aprendizado e de conexão. Então eles tiram, né, no fato, distraem a sua atenção daquilo que realmente importa. Bom, aí a gente vai entrar no estudo de caso, mas antes disso é legal talvez reforçar uma frase que ele diz bastante, que é: se a gente conseguir expressar claramente as necessidades que a gente tem para os outros, então a gente gera uma oportunidade maior para os outros responderem de forma compassiva, né? Isso tende a facilitar, né,
a convergência dessas vontades e a harmonia das necessidades. Bom, então qual é o estudo de caso? Tudo bem até aqui? Tudo bem, é profundo, mas tentar fazer uma recapitulação dos 4 passos. Então você comunica a origem da... Esse já é o 4º passo. Não, comunica não, você reconhece a origem, comunica o sentimento, a necessidade e o pedido. Então esse é o 4º passo, isso já é a comunicação. Então vamos recapitular. Então vamos recapitular. Então existem 4 passos. O primeiro passo é sempre que a raiva aparecer, identificar claramente que é o gatilho e não dizer que é a causa. Certo. Para você mesmo. Segundo passo. Tudo bem? Tudo bem. Não é o que os outros fizeram, ou seja, o ato que aconteceu, não foi aquilo que nos deixou irritado, mas o que eu digo para mim mesmo que é o que aconteceu. Qual é o rótulo que eu ponho sobre o que aconteceu? Sim. Tudo bem? Então, primeiro, isso aqui é um gatilho. Segundo, é a minha interpretação do fato que me deixa irritado. Terceiro, qual é a necessidade que não está sendo atendida na minha pessoa que me levou a ter raiva? Então, tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. E aí, quando aquele ato entrou em conflito com o atendimento dessa necessidade, eu rotulei o ato como negativo. Então, eu tenho que procurar essa necessidade. E aí, por fim, depois que eu já tiver isso bem resolvido, que eu já separei causa do estímulo, aparente, mais superficial, aí sim eu vou comunicar à pessoa o que aconteceu, como eu me senti a partir do que aconteceu, quais foram as necessidades não atendidas e como ela pode me ajudar a resolver aquele problema, de maneira clara e objetiva. Tá? Eu acho que agora no exemplo a gente vai repisar isso, mas foi legal a gente rever. Que eu mesmo, confesso, já tinha esquecido quando você levantou o ponto. Então vamos lá. Então o estudo de caso que ele vai oferecer, que permeia o capítulo, é esse prisioneiro na Suécia, que em meio a uns trabalhos que eles estavam fazendo lá, ele encontrou esse prisioneiro que disse ele que ele estava com muita raiva das autoridades prisionais, né, dos guardas. E aí o Marshall então sentou para conversar com ele, né, e perguntou, então, o que aconteceu? Aí ele respondeu, eu fiz uma solicitação faz 3 semanas e eu não tive nenhuma resposta. E o Marshall fala, olha, legal, porque ele conseguiu me dizer o fato sem nenhum rótulo. Então ele não falou, né, eles foram insensíveis, eles foram cruéis, não. Ele simplesmente disse o que aconteceu. Ele falou, olha, que legal. Mas aí o Marshall se perguntou, então por que ele está com raiva se ele conseguiu identificar o fato sem rótulos? Ele falou, bom, de alguma maneira ele deve estar julgando esse ato mesmo que ele não esteja falando. Tá? Porque, e aqui eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele diz que existem respostas que você dá, né, a partir de determinadas situações, né, determinados julgamentos que você faz. Tá? Mas que a raiva seria a expressão de ele ter julgado negativamente esse ato, mas não apenas o ato, mas a intenção da pessoa que fez o ato. Então, por exemplo, os guardas querem, né, estão tentando dificultar a vida dele, ou, em termos mais gerais, isso não se faz com o ser humano, né, que é um princípio moral geral, que diz assim, isso está errado. Bom, aí o Marshall então consegue identificar que o problema é que ele dizia a si mesmo que o comportamento dos guardas não era decente, não era justo tratar um ser humano dessa forma. E aí ele encontrou então o moralismo, né, o julgamento que estava envolvido naquela avaliação. Daí ele pede então para o prisioneiro tentar enxergar as reais necessidades que estavam em jogo por trás daquele pedido que ele tinha feito. E ele nos diz que quando a mente é treinada para julgar os atos alheios, frequentemente nos falta vocabulário para descrever as nossas próprias carências, as nossas próprias necessidades. Então, como a gente pula rapidamente para julgar o que os outros fazem,
a gente não consegue identificar o que está faltando para a gente. É alienação, né? Você falou, Isso. o pensamento tá alienado. Exatamente. Está desconectado com o seu interior. O próximo passo dentro dessa conversa foi deslocar o foco da avaliação que ele estava fazendo do guarda para a visão interna, né, para tentar revelar a necessidade que estava envolvida ali. E aí ele notou, né, que a necessidade dele era de poder se cuidar quando ele saísse da prisão, para evitar que ele cometesse algum erro que o trouxesse de volta. Então, na verdade, o que ele estava pedindo? Um programa de qualificação profissional. Esse era o pedido dele. Então, quando ele consegue notar que a necessidade dele era aquela, o Marshall pergunta, e agora, como é que você está se sentindo? Ele falou, agora eu estou com medo. E aí o Marshall conseguiu, olha, agora ele transformou a raiva. Então a raiva, que era o sentimento desconectado da necessidade, quando conectado, essa emoção que estava tentando mobilizá-lo se transformou em medo. E aí ele se conectou então com a real emoção que ele precisava, né, para entender a situação dele. E ele então instrui o prisioneiro a conectar as necessidades ao medo que ele tem na hora de conversar com o guarda, na hora de fazer a cobrança. Então ele tem que se conectar a essa necessidade, que é a necessidade do treinamento, e ao medo que ele está sentindo. E aí a ideia é nele não se armar, né, com julgamentos na hora de falar com o guarda, porque aquilo rapidamente pode descambar para uma guerra de acusações. Né? Falar, você não quer o meu bem, isso não se faz, você não pode fazer isso. E isso vai interditar a conversa. Curioso é que, nesse meio, o prisioneiro fica bastante emocionado e ele pede para interromper a conversa. Ele fala, não, preciso de um tempo. E alguns dias depois, se eu não me engano, ele volta para o Marshall e diz, se você tivesse me ensinado isso 2 anos atrás, eu não estaria preso, porque ele matou o melhor amigo no momento de uma explosão, né? Ele não detalha o que aconteceu, mas ele teve uma reação explosiva sobre um ato que um amigo teve e ele acabou assassinando o melhor amigo dele. Exatamente por quê? Porque ele interpretou, né? Ele julgou a ação do amigo como sendo a causa da dor que ele estava sentindo. Ele não conseguia identificar claramente a necessidade que não estava sendo atendida pelo ato do amigo. E isso o impediu de conversar. Ele foi levado a cometer um ato, né, que foi extremo. Porque até o Marshall fala, por favor, não é que se você tiver raiva você vai matar as pessoas, né, mas pode chegar a esse ponto se a pessoa não souber lidar com isso, né, se a dor for muito profunda. Muito bem. Então o Marshall instrui e ele vai então falar com o guarda. E aí eles ficam treinando o que eu vou ler agora. Então a ideia do pedido claramente vem da seguinte forma. Eu fiz um pedido 3 semanas atrás. Eu ainda não recebi a resposta de vocês. Estou com medo porque eu tenho a necessidade de ter um sustento quando eu sair daqui e receio que sem este treinamento que eu estou pedindo, será muito difícil conseguir me sustentar. Então eu gostaria de saber o que está impedindo-lhe de responder à minha solicitação. E aí o Marshall complementa, não é fácil conseguir fazer isso, requer muito treino, né, e muita vigilância. Daí ele sugere, então, quando você estiver irritado, né, que você pare, respire fundo e faça a seguinte pergunta. O que eu estou dizendo a mim mesmo que está me deixando com raiva? Né, que foi exatamente o passo que ele tomou com esse rapaz. Então, recapitulando o pedido, né, que o rapaz faz, tem os 4 componentes. Né? Então, o estímulo da raiva, eu fiz um pedido há 3 semanas, depois, e eu ainda não recebi a resposta de vocês, a conexão com o sentimento e a necessidade, estou com medo porque eu tenho a necessidade de ter um sustento quando eu sair daqui, e o medo novamente, e receio que sem este treinamento que eu estou pedindo, será muito difícil conseguir me sustentar. Daí a própria comunicação do que ele precisa. E aí, por fim, o pedido claro e objetivo. Então, eu gostaria de saber, né, de você o que está impedindo você de me responder a minha solicitação. Então, nós temos aí, né, os 4 componentes que o Marshall coloca como sendo fundamental para você conseguir fazer o pedido. Tudo bem?
é interessante como todo esse processo ele se volta muito para olhar para dentro de si antes de encarar o outro. Um processo de autoconhecimento muito acentuado o tempo todo. O primeiro passo para tudo é você olhar para dentro, sempre se conhecer, se descobrir, se reconhecer, para depois se relacionar com o outro, para depois se comunicar com o outro. Muito interessante isso. Quer ver? Nada? Não, Se não tiver, não tem problema. Não, só que fica vou te dar claro pra espaço. mim... Não, já falei o que eu falei na outra reunião, fica claro pra mim que é sempre... que não existe nunca uma verdade absoluta, né? É sempre interpretação dos fatos. Então, na comunicação, a gente tem que estar ciente que o que sai da nossa boca não é exatamente o que vai chegar para outra pessoa, porque vai passar pela interpretação dela. Então, assim, todos os fatos, tudo passa pela interpretação das pessoas de acordo com a vivência delas, com a criação, etc, etc. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente quando for comunicar alguma coisa. E também saber que a gente também faz isso, né? Então, o que a gente está entendendo daquela situação não necessariamente é o que realmente aconteceu. Então, ter isso em mente sempre, tentar enxergar o que tem por trás disso. Bom, então eu só gostaria de reforçar, já estou terminando, que o importante de ter em mente, e eu acho que isso vai estar associado ao estudo do livro do Walter Wink, né, Os Poderes Instituídos, né, Os Poderes Incumbentes, que o que gera essas reações agressivas são essas formas de pensamento, né, que atribuem correção ou erro à atitude dos outros. Né? Então são princípios morais que a gente tem, e eu diria até princípios moralistas, né, em que a gente rotula o ato das pessoas como sendo corretos ou errados. Né? Eu acho que a força do nome, né, é certo, é errado, tem um peso muito grande na hora que a gente vai avaliar. E isso leva à alienação, né, das nossas necessidades mais básicas. E acho que, associado ao que você falou, Fê, existe o problema de que a comunicação, mesmo que você considere que o outro vai receber, ela tem esse elemento de indeterminação, né? Porque você depende do outro. Então, uma dúvida que surgiu aqui é, se eu fizer tudo certinho, será que dá certo no final? Nossa, diminui a chance de dar errado, mas... Então. Dá certo, dá certo. Esse é o... Mas o que é dar certo? O final... Não, que é comunicar não violentamente, mas ter sucesso em não gerar resposta defensiva, né? Então, acho que sempre... E ele trabalha com isso. O Marshall fala assim, olha, é muito mais fácil você fazer isso com quem já vive a comunicação não violenta. Agora são outros 500 quando você vai conversar com uma pessoa que não vive isso. Então o trabalho ele é bem mais árduo. O que me leva um pouco à leitura do Evangelho, né, sobre a misericórdia. Então, como que você comunica com alguém que é todo repleto de raiva, né, de reações, de defesas, de uma maneira a não permitir ou conseguir se esquivar, né, desses julgamentos? Eu não sei se isso é possível, nem sei se é o foco, né? Acho que a gente tem que vivenciar mais isso aqui. Então, para mim foi uma dúvida que apareceu a hora que estava lendo. Eu falei, nossa, é muito legal, é muito bonito, né? Você aprender a se expressar assim. E eu vi que não é fácil, porque eu lendo isso aqui me parece... Eu falei assim, eu não sei se eu conseguiria falar desse jeito. Realmente, eu vou usar um termo forte, mas é antinatural, né? Usando natural como algo normal, né? Algo que a gente se acostumou a viver. Não é algo para mim imediato, não é algo espontâneo que eu faria. Então, realmente, eu vi que requer muito treino. Demonstra uma clareza que é incomum, né? Essa frase demonstra uma... Você olha para nossa,
pessoa que tem as coisas claras para ele, essa sapiência, né? Uma clareza que passa uma ideia sábia de si, da própria situação. E ele diz que o treino vai te fazer seguir esses 3 passos, né? De separar o que é o estímulo da causa, não rotular, né? E por fim entender a necessidade, procurar a necessidade, começa a fazer quase que instantaneamente. Então acho que um passo adicional nesse estudo é realmente mergulhar nas necessidades, o que seria essa linguagem de necessidades, né? Então ele já tem 3 livros, né? Eu imagino que tenha bastante assunto para cobrir, né? Se ele já tem 3 livros com tanto tema, então acho que o passo seguinte seria tentar se alfabetizar na linguagem das necessidades, né? Que realmente eu estou vendo que é mais do que um alfabeto, é uma arte, né? Uma arte. Então, para concluir, vou recapitular então os 3 passos antes da gente falar com a pessoa, né? Que é identificar o estímulo da raiva sem confundi-lo com a avaliação que você faz do ato. Esse é o 2, não é? Não. Porque a avaliação do ato é o que você entende que é a causa, né? Identificar a imagem interna ou o julgamento, né? Então a imagem que você faz daquilo que te deixou com raiva, e transformar essa imagem julgadora numa necessidade que está expressando essa imagem. Em outras palavras, trazer à nossa atenção a necessidade por trás do julgamento que está sendo feito. Tá? Então a ideia é você identificar o estímulo da raiva e não confundi-lo com a avaliação do ato que está te deixando com raiva. Então, a avaliação do ato é a própria causa, né? Não confundir com o ato que está acontecendo. Tudo bem? Então eu abro aí, se vocês quiserem comentar. Era isso que eu tinha para apresentar. Questão da nossa tendência a julgar e a rotular as pessoas. Nós acabamos criando predisposições, né? Quando você rotula alguém, você passa a esperar que a pessoa haja de acordo com o seu rótulo, não da forma que a pessoa é de fato, que muitas vezes você nem sabe, porque você já atribuiu que a pessoa é chata, que a pessoa é arrogante, que a pessoa é mentirosa. E a partir do momento que você colocou uma etiqueta na sua cabeça, né, na pessoa, a chance de você ouvir de fato o que ela te comunica é muito menor. Você sempre vai interpretar de acordo com a sua predisposição, com o seu pré-julgamento. Muito complicado. Nesse ponto você citou a maledicência. A maledicência atua da mesma forma. Ela cria rótulos, cria etiquetas e deixa... E isso tudo faz um grande ruído na comunicação. É tudo muito bagunçado. E se você me permite complementar, eu acho que a maledicência ela é uma ação defensiva. Não necessariamente consciente, e eu acho que quando consciente é pior ainda, né? Porque o dano que ela está causando é programado. Mas a maledicência ela causa esse efeito de você quase criar uma reserva de mercado, né? Então você já está meio que criando ali o seu espacinho com as suas pessoas, os seus aliados, porque você já está envenenando, né, a interpretação que essas pessoas vão ter dos outros e dos atos dos outros. Então é como se você já estivesse
E é literalmente, é quase que uma pré-manipulação, né? Na verdade é uma manipulação, né? Você já está colocando, é como se você colocasse óculos, um par de óculos na pessoa, e você está dizendo, ó, sempre que você for enxergar, não importa o que essa pessoa faça, lembre-se disso que eu te falei. Daí aquilo já afasta, né? Automaticamente, não, eu acho que se não impede, pelo menos torna muito difícil a conexão espontânea, autêntica, genuína da pessoa com aquela outra. E a maledicência pode ser antecipada ou ela pode ser se aproveitando de um ato ou de um conflito que a pessoa teve com outra, você vai lá e meio que cristaliza aquele conflito, né, com uma interpretação que atende à raiva da pessoa no momento. E ela fica com aquilo dentro dela e aquilo torna mais difícil superar o conflito, né? Então, para mim, eu comecei a ver a maledicência como algo incrivelmente danoso num grau que eu não havia notado até hoje. É como se a pessoa, um rótulo assim, da situação mais boba possível. Se você conhece alguém no almoço, antes do almoço, a pessoa está morrendo de fome, e você achar que aquela pessoa, que a pessoa está sempre morrendo de fome. É uma situação... Um rótulo teria mais ou menos esse cristaliza. Não, fulano é o da fome. Fulano morre de fome. É mais ou menos esse efeito do rótulo. E tem uma coisa quando você fala de resposta defensiva, aí ela conecta um pouco com o aspecto da CP, que tende a tratar as situações de forma de abertura e defesa, né? Todas as situações as pessoas respondem ou de uma forma aberta ou uma forma defensiva. E quando você colocou a dificuldade que o próprio Rosenberg trata, quando você vive dentro da CP, mas o seu interlocutor não vive, de certa forma, eu vejo o lado que, além de esperar um resultado, talvez fosse o sentido de você aceitar a resposta que aquela pessoa esteja preparada para dar. Você ter a abertura de aceitá-la, às vezes num estágio diferente, num outro momento, com outro tipo de resposta, às vezes agressiva, às vezes defensiva, fechada, mas a resposta dela não depende de você. O que você pode fazer é facilitar o caminho dela, é aceitá-la, mesmo dentro da sua turbulência, da sua dificuldade. A gente poderia adicionar que a sua satisfação também não pode depender da resposta dela. Sim, sim. Ser responsável por aquilo que sai de você, do seu processo para fora. Se de certa forma você não é responsável pela forma como ela interpreta, pela forma como ela sente, e também por aquilo que ela te devolve, né? Por aquilo que ela transmite de volta para você. Tem esse caminho da aceitação, eu vejo como a melhor forma para você lidar com essa diferença de abordagem numa situação de conflito. Eu queria ler aqui um trecho num livro do Newton Bonder, que chama Cabala da Inveja, e ele vai falar sobre a raiva, né? Então, segundo a Cabala, os seres humanos podem ser interpretados, ter a sua trajetória interpretada a partir de 3 vetores: os alimentos, o dinheiro e como eles lidam com a inveja ou a raiva. Então, na verdade, para ele, a raiva advém da inveja, de você não aceitar a sua própria vida, né? De você não gostar daquilo que você vive e te leva a se comparar com os outros. E aí, em determinado aqui no capítulo,
ele está falando sobre a natureza do ódio. E ele traz um trecho de um livro que chama Ética dos Ancestrais, que os rabinos disseram o seguinte: em relação à natureza do ódio, há 4 disposições em sua gradação, então são diferentes graus. 1. Naquele que é fácil de provocar-se e também fácil de apaziguar-se. O que há de negativo neutraliza-se com o positivo. 2. Naquele que é difícil de ser provocado e também difícil de ser apaziguado. O que há de positivo neutraliza-se com o negativo. 3. Aquele que é difícil de ser provocado e fácil de ser apaziguado. Este é o sábio. E 4. Aquele que é facilmente provocado e dificilmente apaziguado. Este é o perverso. Então eu vou repetir. E notem que eu sou o último já. O perverso. Tem 4 disposições na gradação da raiva. Naquele que é fácil de provocar-se e também fácil de apaziguar-se. O que há de negativo neutraliza-se com o positivo. Naquele que é difícil de ser provocado e também difícil de ser apaziguado. O que há de positivo neutraliza-se com o negativo. Depois, aquele que é difícil de ser provocado e fácil de ser apaziguado. Este é o sábio. E por último, aquele que é facilmente provocado e dificilmente apaziguado. Este é o perverso. Um passo profundo, né? Que às vezes você não consegue nem admitir que está com raiva, admitir o tipo da raiva. Exige um autoconhecimento mais avançado. É que eu acho que aquele que se irrita fácil, mas também se apazigua fácil, então ele consegue rapidamente resolver o problema. Não sei se faz conscientemente ou não, mas... Aí tem aquele que é difícil de ser provocado, então ele tem bastante paciência, de maneira que quando ele é, né, agredido, é porque assim, a outra pessoa também já, né, superou todos os limites da boa convivência e ele não conseguiu, e aí ele também ali cessa a relação, é o que eu estou entendendo. Aí tem o que é fácil, o que é difícil de ser provocado, então ele é muito paciente, e quando ele rapidamente se apazigua. Então ele esquece, ele deixa em paz e segue em frente, a misericórdia. Ele vai embora. Não fica se detendo, se apegando. E aí tem aquele que é o perverso, que é o que é pouco paciente, né? Então rapidamente ele fica irritado. E dificilmente ele se apazigua, dificilmente ele deixa isso passar. Então ele fica vivendo, né, o remorso, o ódio, ele fica remoendo essa situação por muito tempo de uma maneira que ele não consegue se livrar disso. Então esse é aquele que vive a vida talvez o ódio, né, de forma perversa, né? Que não consegue abrir mão. Mas eu achei bem sábio assim, a gradação. Não sei o quanto isso reduz, né, a abstração e o grau de generalidade, mas eu quis compartilhar com vocês. Bom. Isso. Então por hoje é isso. Tem mais nada? Fê? Paulo? Acho que não, acho que fechamos Então vamos concluir então a nossa reunião. Quer fazer a prece final? Pode ser. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos conectados pelo estudo
pela possibilidade de aprendizado, de autoaprendizado, descobrirmos mais sobre nós mesmos, descobrirmos mais sobre esse mistério que é a vida. Procurando caminhar pelos laços da amizade, pelos laços do amor. Da mesma forma como Jesus já pregava há 2000 anos. E assim, com a lembrança de Jesus, gostaria de encerrar essa reunião com a prece que Ele mesmo nos deixou em lembrança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.